Bom dia, pessoal! Como vocês estão? São 2h15 da madrugada e eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, falando um pouco sobre a oração. Vocês estão no meu canal de Tudo Um Pouco e eu me chamo Givanilde Teles. Você já orou hoje? Você sabe o que é oração? Quantas vezes devemos orar por dia? Vocês sabem quais são os tipos de oração que existem? Então eu estarei respondendo essas e outras perguntas no decorrer do vídeo. Preste bastante atenção se quiser pegar papel e caneta, certo? Um caderninho, uma agenda para anotar, vá correndo e vá anotar. Porque o vídeo de hoje vai ser tipo um estudo bíblico, que você vai aprender mais um pouco sobre essa arma espiritual que nós cristãos devemos utilizar para nos fortalecer, para crescermos cada vez mais espiritualmente e vencermos o inimigo de nossas almas. Então vamos lá? O que é oração? Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. E quanto mais você fala com Deus, mais íntimo ou íntima você fica dele. Jesus, ele orava bastante. Nós vemos que tem alguns personagens da Bíblia que orava 3 vezes por dia, pela manhã, pela tarde e pela noite. Jesus, além de orar pelo dia, ele também orava durante a madrugada. Orava, fazia vigília, e tinha vezes que ele passava a madrugada toda orando. Por isso que ele não caiu em nenhuma tentação. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente fica forte espiritualmente e nós vencemos as tentações e o pecado também. Porque se a gente vencer a tentação, a gente não vai cair em pecado. Então, a oração ela é alimento para a nossa alma. A gente pode orar, falar com Deus a qualquer hora do dia ou da noite. Ele está sempre ali disposto a nos ouvir. E Ele quer que a gente faça isso, que a gente fale com Ele, que a gente coloque para fora aquilo que a gente está sentindo, que a gente fale o que a gente está passando de bom ou de ruim, porque Ele é o nosso Deus e Ele é todo poderoso. Ele ouve as nossas orações e Ele sempre responde, Ele não deixa as orações sem responder. E Deus, Ele responde as nossas orações de 3 maneiras. Ele responde com sim, com não e com espere um pouco. Mas sempre Ele responde. E a oração, ela tem muito poder. Quando a gente ora, as coisas não ficam paradas. Oração quer dizer orar e ação. Ação quer dizer agir. Quando a gente começa a orar, o céu começa a se movimentar. Deus começa a fazer alguma coisa. A história de alguém pode ser mudada através de uma oração. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que iam morrer, mas quando começou a orar, Deus ouviu e mudou a história daquela pessoa e a pessoa viveu mais anos. A gente pode ver também a história de, por exemplo, Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Ele orava de janela aberta para todo mundo ver. Ele orava 3 vezes por dia. E quando ele foi jogado na cova do leão, ele orou. E o que foi que aconteceu? Sempre quando a gente ora, alguma coisa acontece. A boca dos leões foi fechada pelos anjos. Os anjos de Deus estavam ali e fechou a boca dos leões e não aconteceu nada com Daniel. Bem assim é com você, é comigo. Então, orar também é um alimento espiritual. A gente tem que comer para fortalecer nosso corpo pela manhã, pela tarde e pela noite. 3 vezes também, né? Porque se a gente não comer, a gente fica fraco, a gente vai ficar doente, fica desnutrido e depois pode até morrer. Bem assim é com a nossa vida espiritual, espiritualmente. Quando a gente não se alimenta da oração pela manhã, quando a gente se levanta, ao meio-dia, que já é a parte da tarde, e à noite, a gente também fica fraco espiritualmente. É o nosso alimento espiritual. Talvez eu esteja falando agora para uma pessoa que está aí na igreja, que está em casa, que não ora mais, que está sem força para orar. Se você estiver assim, meu irmão, se levante. Peça a Deus força para orar, que Ele vai lhe dar força. Se você não tem força para ficar de joelho, fala do jeito que você estiver, sentado, deitado. Deus, me ajude, me dê força. Aí Deus ele vai dar força a você.
Eu digo isso por experiência própria. Quando eu estava fraca espiritualmente, queria orar, mas não tinha força. É como se alguma coisa estivesse me prendendo, me amarrando. Era aquele desânimo. Aí eu, na cama mesmo deitada, dizia: Deus, me dê força, porque eu não consigo, eu não posso. Faço o que eu não posso. E ele fazia, ele me dava força, ele me levantava. E eu começava a orar por mim, pela minha família e pelos outros. Há alguns tipos de oração, e eu vou falar alguns para vocês agora. Tem a oração individual, que é aquela que a gente ora só eu e Deus, que é você e Deus, né? Tem a oração coletiva, que você ora no meio de muitas pessoas, ou então a favor de muitas pessoas ao mesmo tempo ali. Tem a oração intercessória, que é aquela oração que você ora por alguém, e essa oração ela tem muito poder. É uma oração que é muito poderosa. Lá na Bíblia mesmo vem registrada no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E tem falando que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então a oração ela tem poder. Quando a gente ora por alguém, Deus manda poder e muda aquela situação. Se a pessoa está enferma, Deus pode curar, porque Deus pode fazer tudo. Está desempregada, Deus pode abrir as portas para que a pessoa consiga um emprego. E assim sucessivamente. Tem a oração de petição, que é a oração que a gente pede, e essa oração é uma das orações que nós mais fazemos, que é pedir. E nós também devemos lembrar de agradecer. Tem a oração de agradecimento, que é quando você agradece a Deus por algo que Ele lhe deu, né? Algo que você alcançou, que você pediu, Ele lhe deu, e você está grato. Aí você agradece a Deus, agradece pela vida, agradece pela família, agradece pelo alimento. Nós nunca devemos nos esquecer de agradecer a Deus, porque todos os dias Ele está ali, né? Conosco, nos ajudando. E a gente sempre tem motivo para agradecer. E as nossas orações deveriam mais ser de agradecimento do que de petição, do que pedir. Mas nós somos muito pidões. As nossas orações geralmente têm mais petição. A gente só fica pedindo, pedindo, pedindo. Vamos pedir, mas também vamos lembrar de agradecer. Tem também a oração contrária. Essa oração contrária, eu não encontrei nenhum registro na Bíblia sobre essa oração, né? Se alguém aí souber de algum versículo da Bíblia, em qual livro que está falando sobre essa oração, coloque aqui abaixo nos comentários, que eu quero ver, eu quero ler sobre essa oração, porque na Bíblia eu não vi nenhum relato, mas no meio dos evangélicos eu ouço muitos evangélicos falarem que existe essa oração contrária. Diz que é uma oração que os evangélicos fazem pedindo que Deus faça algo de ruim para alguém. Eu nunca vi. Então, se alguém souber, me fale, certo? Temos também a oração que a gente faz em silêncio, que é só você e Deus, só Deus sabe o que você fala nessa oração. Eu gosto muito de fazer oração assim, oração só na mente, oração mental, né, silenciosa, eu e Deus, porque a gente fazendo esse tipo de oração, o inimigo não escuta o que a gente está falando com Deus. Quando a gente fala alto, que também é outro tipo de oração, que é falando em voz alta, aí quem está perto da gente ouve e também o inimigo ouve. E às vezes a gente pede algo a Deus e o inimigo dá para a gente pensar que foi Deus que nos deu, porque a gente orou em voz alta. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos orar, orar. Orar pelo dia, orar pela noite. É muito bom orar de madrugada. E Jesus, ele orava bastante pelas madrugadas. Às vezes, eu oro pela madrugada. Não vou dizer a vocês que são todos os dias que eu oro pela madrugada. Não, algumas vezes eu oro pela madrugada. Eu oro mais meia-noite, que já é já entrando outro dia, né? Segundo o nosso calendário, nosso horário que nós temos, aí o dia começa de meia-noite a meia-noite, mas segundo a Bíblia, o dia começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol, né? Mas pela meia-noite eu oro mais, certo? E vocês oram pela madrugada? Deixa aqui seus comentários falando se vocês oram pela madrugada. É muito bom. Pela madrugada a resposta ela vem mais rápido quando a gente ora pela madrugada. Nossas orações elas são atendidas mais rápido. E a oração intercessória, nessa oração que eu falei que tem muito poder, Jó, ele fez essa oração
quando ele estava doente, quando ele perdeu tudo, quando os amigos dele foram lá visitar ele, ele fez essa oração intercessória pelo amigo. E enquanto ele estava orando, Deus mudou o cativeiro dele. Deus deu tudo em dobro a ele, aquilo que ele tinha perdido. Para você ver o poder dessa oração. Mas para ter esse poder, a pessoa tem que estar em comunhão com Deus, tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa que ande certinho com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 6 ao 18, vem falando como nós devemos orar. Lá explica tudinho, que devemos entrar no quarto, entendeu? E falar com o nosso Deus, para a gente evitar ficar falando palavras bonitas, altas, só para o povo escutar. A gente tem que falar aquilo que está no nosso coração, aquilo que, entendeu, está ali para a gente falar com Deus, porque é para abrir. Evitar gritaria, evitar ficar na rua gritando, orando alto, colocando palavra bonita só para o povo ver, entendeu? Porque às vezes é uma oração vazia, uma oração hipócrita, uma oração só que está só com palavras bonitas e belezando para o povo ouvir e pronto, mas dentro às vezes a pessoa está vazia. E quando a gente ora, a gente sente a presença de Deus, porque Deus ele está ali perto da gente, os anjos, a gente sente a presença dele. Além de ser um alimento espiritual, também é uma arma espiritual para a gente vencer Satanás e os anjos dele, do mal, né? E lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, nós temos o modelo da oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Jesus, ele primeiro ensinava, quando os discípulos pediam alguma coisa, perguntavam, ele tirava as dúvidas, ele ensinava para depois cobrar. Bem assim são vocês que são líderes espirituais. Vocês primeiro têm que ensinar os membros, os obreiros, ensinar, mostrar como é, para depois cobrar. Então, na oração do Pai Nosso, ali é uma oração modelo, para quando a gente estiver orando, na nossa oração, ter os itens que tem na oração do Pai Nosso. Como, por exemplo, na oração do Pai Nosso, primeiro, Jesus, ele começa glorificando o nome de Deus. O segundo ponto, a gente tem que pedir para sermos salvos. Quando pede para a gente ir ao reino dele, então para a gente ser salvo, para a gente se salvar. Pedir salvação nas nossas orações quando a gente estiver orando. O terceiro ponto, a gente tem que pedir sempre que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. O quarto ponto, a gente tem que agradecer pelo alimento. Quinto ponto, pedir perdão a Deus e também a gente tem que perdoar os outros. Não adianta a gente querer que Deus nos perdoe e a gente não perdoe os outros. Então, a gente tem que pedir perdão e também perdoar aquelas pessoas que cometeram algo contra nós, né? O sexto ponto, pedir que Deus nos livre das tentações e do mal. Então, tem todos esses itens na oração do Pai Nosso. E na nossa oração tem que ter esses itens também. Uma observaçãozinha que eu vou fazer para vocês é que, quando a gente ora, a oração do Pai Nosso todo dia, está repetindo aquelas mesmas palavras, a oração ela deixa de ser uma oração e acaba se tornando uma reza. O que é reza? Reza é repetição de palavras, todo dia aquela mesma palavra, não muda nada. Então, a diferença da oração para a reza é essa, que na oração a gente fala, né? As palavras, elas não são as mesmas todo dia, são diferentes, a gente fala o que a gente está sentindo. E todas as vezes que a gente vai orar, as palavras são diferentes, não são a mesma. E a reza não, a reza são aquelas mesmas palavras desde o começo até o fim. Então, essa é também a diferença de oração e reza. E o último ponto que eu vou passar para vocês aqui sobre a oração é que vocês têm que orar. Orem. Vocês querem ter poder para vencer o inimigo, vocês querem ficar forte espiritualmente para vencer as tentações, para vencer o pecado, então vocês têm que orar. Se você não orar, vocês vão morrer espiritualmente. Então você que está fraco, se levante, porque Deus, ele quer você de pé. O inimigo que quer ver você, ó, lá embaixo caído, mas Deus não, Deus quer ver você de pé. Se levante, se anime, peça força a Deus. E quando você ora, o Espírito Santo vai junto com você, os anjos vão com você, e vocês têm coragem para ir pregar o evangelho, para fazer a vontade de Deus. Então, comece agora, se levante aí de onde você está e comece a orar, certo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão ouvindo esse vídeo, e vou lançar aqui
através desse vídeo, um momento assim de pedido de oração. Você que está aí precisando muito de oração, de alguém que interceda por vocês, eu vou interceder por você, eu, Givanilde, vou interceder por vocês, vou orar por vocês pela manhã, pela tarde e pela noite, certo? Então, coloca aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração, coloque o seu nome, coloque a área que você quer que eu ore e coloque também de onde que você está, certo? Qual é a cidade que você mora, o estado, que eu vou anotar no meu caderninho de oração. Vou fazer um caderninho de oração e no próximo vídeo eu vou estar mostrando aqui a vocês, certo? Quando for no dia que eu estiver gravando o vídeo, que é para nossa parte espiritual como esse, que eu vou ter um momentinho que a gente vai gravar o vídeo falando sobre espiritualidade, né? Então, a oração, ela é muito boa para a nossa espiritualidade. Eu não vou estar aqui debatendo religião, nem falando de religião de ninguém, mas vou estar aqui falando do que está na Bíblia e falando sobre Deus. Aí vocês deixam aqui o seu pedido de oração, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo e vou estar orando. Aí quando você conseguir aquilo que você pediu, você deu o testemunho aqui abaixo, deixa escrito, aí consegui já foi resolvido. O que eu pedi para a senhora, para você orar, já está aqui resolvido. Pode me chamar de senhora, eu não gosto que pode me chamar de você. Não gosto que me chame de senhora não, porque eu ainda sou muito nova, certo? E aí, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Vocês gostaram? Vocês querem que eu traga qual o próximo tema da Bíblia? Vocês querem que eu fale sobre o que no próximo vídeo? Deixa aí nos comentários, combinado? Então, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe para poder me ajudar e comentem, certo? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.